no Informativo Dom Bosco. Mulher em Pauta. E olha, hoje sempre uma entrevista bacana para você, mulher. Olha só essa pesquisa, gente. Dados recentes do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que a diferença salarial entre homens e mulheres no setor privado ainda é uma realidade. Hoje elas recebem em média 21,3% a menos do que os homens. E essa desigualdade persiste até mesmo quando ocupam a mesma função e têm o mesmo nível de escolaridade. Um dos fatores apontados por pesquisa está na hora da negociação. Enquanto metade dos homens costuma negociar salários e benefícios, entre as mulheres, esse número cai para apenas 1 em cada 8 mulheres. Mas como é que a gente pode mudar esse cenário, né? Como negociar essa remuneração mais justa? Para poder conversar com a gente sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a Liz Souza. Ela é psicóloga organizacional, especialista em orientação de carreira e consultora de recursos humanos. Liz, seja muito bem-vinda ao Informativo Dom Bosco. Obrigada, bom dia a todos. Liz, mesmo com tanta discussão, né, sobre igualdade salarial, de mercado de trabalho, por que as mulheres ainda negociam, né, menos o salário do que os homens? A gente tem uma questão cultural muito forte. A gente não foi ensinada a negociar. A gente, enquanto mulher, foi ensinada a agradecer pelo trabalho, pela história, pela cultura que a gente tem ainda da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente não tem muita habilidade de negociação sobre a própria carreira. Isso é uma necessidade que se tem no mercado privado, inclusive, de aprender a negociar, entendendo o valor que se tem, as entregas que a gente faz no mercado de trabalho, a carga horária que é exigida, a qualificação que a gente tem. Então, a gente ainda tem que, enquanto mulher, aprender a negociar um pouquinho as nossas carreiras. É mesmo cultural, né? Como é uma você questão falou. Cultural. Estudos mostram que quando a gente negocia em nome de uma equipe ou de uma outra pessoa, as mulheres costumam ter aqueles resultados bons, né? Melhor, assim, tão bom quanto os homens. Mas por que essa segurança ela diminui quando a negociação é para ela? Quando ela vai querer negociar um salário para uma outra pessoa, para um outro homem, até dá certo. Mas para ela, isso não consegue. A que a gente pode atribuir isso? A gente, quando vai pedir remuneração, aumento, promoção para os nossos times, a gente consegue ter um equilíbrio melhor na negociação. Mas quando é para a nossa própria carreira, enquanto mulher, isso acaba sendo um pouco desvalorizado. Geralmente a gente encontra respostas como: a empresa não tem orçamento, não está no tempo de promoção, e a gente já fica nessa barreira e não consegue fazer com que a conversa evolua com as nossas lideranças. Então, uma conversa sobre como o mercado de trabalho está funcionando, o que é necessário para eu alcançar uma nova promoção, o que eu preciso ter de competências, habilidades e atitudes, são negociações mais claras e mais transparentes. E isso é necessário que a gente faça num diálogo muito aberto, mesmo com as lideranças, com as gerências, apesar de que a gente, mulher, ocupa quase 30% menos dos cargos de liderança, de gerência e de diretoria no mercado de trabalho. Liz, muitas mulheres elas só se candidatam a uma vaga ou pedem um aumento quando elas acreditam que não, agora eu estou preparada, né? Mas então como é que o RH e as lideranças podem ajudar a quebrar essa barreira? Perfeito. Essa pergunta, esse questionamento é muito bom porque vem muito na área de gestão de pessoas. O plano de cargos, carreiras e remuneração é uma necessidade dentro de uma empresa. Primeiro, para que as pessoas saibam que elas podem crescer dentro daquele espaço. Segundo, para que a empresa ela tenha um planejamento orçamentário para um plano de cargos e salários. E terceiro, para que esse critério de transparência, para que as mulheres, bem como com os homens também, mas entrar no campo da seara da mulher no trabalho é entender claramente o que é necessário para crescer. Então, quando a empresa ela tem um plano de cargos e salários, fica visível para toda a empresa que existe a igualdade nesses cargos. Então, tanto homens quanto mulheres sabem necessariamente o que é preciso fazer para crescer. Isso é uma política dentro da empresa. É algo que a gestão de pessoas e que o RH tem muita necessidade de colocar em prática. E isso muda também a cultura da empresa. Uma empresa que tem uma cultura de plano de cargos e salários é uma empresa que tem uma transparência e uma igualdade muito forte entre os gêneros. A mulher já pode até se sentir um pouco mais à vontade quando ela percebe que a empresa tem essa coisa do plano de cargos e carreiras, né? Aquela perspectiva de crescimento dentro. Ela sabe para onde apontar, né? Ela sabe para onde ver. Isso. Liz, e para quem está pensando, na verdade, em pedir esse reajuste salarial, né?
Muitas mulheres pensam, eu quero pedir, mas não sei como pedir. Como que eu faço para chegar no meu chefe? Será que eu tô sendo, né, abusiva demais? Então, explica aí qual que é a dica para a mulher fazer isso, então. É necessário que a gente tenha muito em mente, aí eu gosto de sempre dizer, prepare um relatório mesmo, pense no plano que você vai fazer para pedir uma promoção, um ajuste salarial. Então, há quanto tempo você está na empresa? Quais são as entregas mensuráveis de resultado, de impacto que o seu trabalho gerou naquele negócio? Quem você lidera? Quais foram as inovações que você levantou na empresa? Isso precisa estar como dado. Não pode estar só como um discurso de eu trabalho duro, eu chego sempre na hora, eu faço muito pela empresa, porque isso acabam sendo critérios muito subjetivos. E se o gestor ou a gestora ela não tiver muito adepto a essa promoção, isso vai ficar no campo só do discurso. Então, quando a gente tem entregas muito mensuráveis, isso é um trabalho nosso de carreira mesmo, dizer o impacto que o nosso trabalho gera dentro do negócio, isso fica mais fácil de negociar. A gente acaba, inclusive, tendo mais força para dizer, realmente eu faço um bom trabalho nessa empresa. Olha aqui as entregas que eu fiz nesse ano, olha o impacto que o meu trabalho gerou, olha o meu comprometimento dentro dessa empresa e há quanto tempo eu já estou desenvolvendo minha carreira aqui. Além das qualificações técnicas, os cursos que eu fiz, o que eu estudei, congressos que eu participei. Quando tudo isso está em relatório, fica mais difícil para o gestor, inclusive, negar, porque ele nota o compromisso que essa pessoa tem, essa mulher tem com a carreira dela. Então, minha recomendação é sempre tenha relatórios, dados, impactos que você gera para o negócio muito bem claros para você e para a empresa. Ou seja, você justifica, né, com fatos, com seu argumento vai ser cada vez mais forte, né, para poder conseguir o que você almeja. Exato. E quando não tem orçamento para isso, eu gosto também sempre de, enquanto RH, inclusive, ser questionada. E o que é que eu preciso fazer para que haja orçamento na empresa para uma promoção? Então, não é só se deparar com a negativa e dizer, tudo bem, a empresa não tem orçamento. Inclusive, questionar um pouco mais a empresa, né? Enquanto gestora de pessoas, enquanto RH, enquanto quem trabalha com cultura organizacional, é isso que a gente quer ver das mulheres, é isso que a gente quer ver das trabalhadoras, dos trabalhadores de maneira em geral, é protagonismo da sua carreira. E isso a gente gosta muito de enxergar, isso valida muito as profissões das pessoas. Agora, Liz, além das palavras, a postura também comunica. Então, também é o jeito como você se posta na frente do chefe, isso também é importante. Demais. Não é uma exigência, nem uma briga, nem uma quebra de braço. É trabalhar com a empresa, não é contra a empresa. Então, a postura que você tem de protagonismo no negócio faz muita diferença para quem está avaliando essa promoção. Então, não é exigir, é de fato negociar, é levantar os critérios de uma boa promoção, é ter uma conversa muito transparente e amigável, inclusive de uma forma em que você consiga trazer para a empresa o benefício que você tem dentro da carreira. Então, é algo que é necessário manter uma postura profissional, de uma maturidade corporativa, mas com aqueles dados e relatórios também bem atualizados. Tá. E existe uma época mais favorável do ano para que a gente possa negociar esse salário, ou isso depende muito aí da realidade de cada empresa? Depende muito do segmento. Você tem que entender ali dos seus dissídios, convenções coletivas que cada área tem. Algumas empresas que trabalham com fim de ano, que tem um aumento de demanda, geralmente não é o momento em que elas vão pensar nas promoções e progressões. Então, a gente tem que entender qual é o segmento desse trabalho, se ele tem alta estação ou baixa estação e como que estão as convenções coletivas, né? Dentro de sindicatos, como é que está os seus dissídios, que são os aumentos que acontecem progressivamente a cada ano. Então, não tem um momento certo. Quando a empresa tem plano de cargos e salários, o momento ideal é quando ela já tem essa política em voga. Quando não, é necessário fazer um estudo só para entender se não é um momento muito antipático para a empresa fazer esse pedido. Tá. Elise, quando a mulher, né, a profissional, ela se depara com aquele colega que exerce a mesma função, porém está recebendo um salário maior, né? Como que ela pode levar essa situação para o gestor ou ao RH de uma forma, assim, ética e também estratégica? Perfeita pergunta, porque existe dentro da CLT a isonomia salarial. Pessoas dentro do mesmo cargo, elas não podem ter salários diferentes, a não ser que elas tenham níveis diferentes. Júnior, pleno, sênior, 1, 2, 3. Então, pessoas, por exemplo, como assistentes administrativos, eles devem ter o mesmo salário independente do gênero. Isso já é uma questão validada pela CLT. Então, é necessário que se questione
pessoas no mesmo cargo com salários diferentes, é importante que a empresa ajuste, porque isso está na legislação. E quando tem só níveis diferentes, porque meu colega ele é sênior, eu sou assistente administrativo júnior, o que é que eu preciso fazer para chegar ali? O que é que ele tem? Qual é a qualificação que ele tem que eu ainda não tenho? Porque eu quero correr atrás. Então não é uma forma de você discutir sobre, o que ele tem que eu ainda não tenho, porque eu quero ter também. Então essa é uma forma também amigável de fazer essa conversa de uma maneira mais ordeira possível. E para encerrar, Liz, eu queria que você deixasse um conselho, né, para as mulheres que desejam, de repente, assumir um protagonismo dentro da própria da empresa, crescer na sua carreira. Que mensagem que a gente poderia deixar para essas mulheres? Eu gosto muito de pensar em não desistir. A gente chegou até aqui no mercado de trabalho fruto de muitas batalhas das mulheres na sociedade. Então, a gente deve honrar essas batalhas. Então, não desistamos. Acreditemos no nosso potencial enquanto mulher, enquanto trabalhadoras. Nos qualifiquemos, não desistamos disso de maneira nenhuma, porque o impacto que a gente tem no mundo do trabalho é muito grande, muito forte. Então, a gente precisa, sim, lutar, mas lutar com entregas, lutar com qualificações, não só um discurso solto, mas um discurso que tem também a realidade prática dentro da empresa privada. Então, força mulheres, não desistam, se qualifiquem e honrem a história de luta que as mulheres já têm na sociedade desde lá da Revolução Industrial. Obrigada, Liz, pela sua participação. Deixa seus contatos, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, rede social, fica à vontade. Perfeito. O meu contato telefônico e WhatsApp é 987676686. E vocês podem também me encontrar através do Instagram, @LizTamila ou Liber Gestão de Pessoas, que é a empresa que eu sou diretora de consultoria de RH. Ok, então. Conversamos com a Liz Souza, psicóloga organizacional, especialista em orientação de carreira e também consultora de RH. Liz, muito obrigada pelas informações. Bom dia, um bom trabalho. Obrigada, bom trabalho para vocês. Agora 7h25.